valorizada apenas por ser mulher. Mas você já parou para pensar que hoje estamos batalhando por direitos mais que nunca? Infelizmente, ainda continuamos lutando contra as adversidades e o preconceito do patriarcado. Mas ser mulher é ser forte, batalhadora e saber sim que somos mais do que imaginam. E podemos sim estar onde queremos, quando quisermos. No programa Poder e Informação de hoje, falaremos sobre o início do movimento feminista. Para falar sobre o tema, trouxemos a coordenadora do curso de História do Campus Madureira, Josélia Silva, e a pesquisadora Luciana Onofre. Josélia explicou sobre a submissão feminina no decorrer da história e destacou sobre a entrada da mulher no mercado de trabalho. Bom, essa questão da submissão, ela historicamente sempre ocorreu, né? As mulheres, elas passaram a ser submissas aos seus maridos, principalmente a partir daquilo que a gente coloca como idade média. E esse papel da mulher começa a se estruturar um pouco mais a partir do século XIX, que é quando a mulher começa a sair mais de dentro de casa. Ela era submissa não só a seu marido, mas também à sua família. Então havia a ideia do poder patriarcal, que primeiro era da família e depois passava para o marido. Com o século XIX e o advento da Revolução Industrial, essa mulher ela começa a ter necessidade de sair de casa para trabalhar. Então, por conta disso, ela começa a ocupar um espaço que anteriormente não era dela. E isso se fortalece ainda mais ao longo do século XX, principalmente a partir das guerras. Por quê? Porque como os homens estão nos campos de batalha, as mulheres passam a estar dentro das fábricas. E é a partir daí que elas começam a ser inseridas cada vez mais dentro do mercado de trabalho, e isso vai fortalecendo-as, vai fazendo com que elas comecem a ganhar autonomia. Ao mesmo tempo, no século XIX, nós temos movimentos como o das sufragistas, que falam sobre a participação da mulher na vida política. Então, esse também é o momento em que a mulher começa a se estruturar e começa a marcar o seu espaço. Falar da sexualidade feminina sempre foi um tabu. Não é à toa que Foucault dedicou-se ao tema em sua obra, A História da Sexualidade. Enquanto os homens tinham pleno acesso à sexualidade dentro de bordéis, o mesmo conhecimento não era permitido às mulheres, que se casavam virgens e eram proibidas de sentir prazer durante a relação sexual. A coordenadora falou sobre o assunto. A evolução sexual da mulher, a década de 1920 é uma década marcante, principalmente quando a gente olha para os Estados Unidos. Por quê? Porque as mulheres começam a ganhar mais espaço, as mulheres começam a ganhar um pouco mais de liberdade. Mas essa questão sexual ganha muito corpo naquilo que a gente chama de anos dourados, entre 1950 e 1970, que é o período, inclusive, onde a mulher começa a ter mais liberdade sexual, ela começa a poder fazer uso, por exemplo, do anticoncepcional para regular as suas relações, regular o momento em que elas passam a querer ter filhos, e os anos 70, que é um período de abertura, que é um período de afirmação maior da mulher em relação à sua sexualidade. Ou seja, é um contexto que está muito situado entre a segunda metade do século XX e vem se estendendo cada vez mais, e a mulher vem ganhando cada vez mais esse controle, vem ganhando cada vez mais essa independência. Luciana Onofre destacou a luta feminina e a diferença entre machismo e feminismo. Essa ideia de feminismo ser o contrário de machismo é totalmente errada, né? O machismo, ele supõe que ele é superior às mulheres, né? E o feminismo não quer dizer isso, que as mulheres são superiores aos homens. Feminismo é uma crença que acredita, né? É uma crença que leva a crer que as mulheres são iguais aos homens, né? Que elas podem exercerem tantas funções quanto os homens podem exercer, que elas podem se colocar na sociedade na mesma posição que os homens hoje assumem suas colocações.